A mentira pode estar escondida em vários hábitos cotidianos nossos, como mentiridade, dar desculpas que não são verdadeiras por não ter cumprido um compromisso. Eu não fui porque minha mãe não deixou, e não foi por isso que você não foi. Às vezes algum compromisso na escola. Eu não fiz esse trabalho porque ontem eu estava doente e não estava doente. A mentira, ela pode ser contada tanto ela toda como a parte dela, né? Você fala uma meia verdade e esconde a outra parte, isso também é mentira. Mentira pode trazer consequências graves em nossas vidas e na vida das outras pessoas. É uma brecha para o inimigo agir em nós. Todo pecado, por mais que pareça pequeno, mentirinha, não é mentirinha, é um pecado, é uma legalidade, é uma porta que você abre, que nós abrimos para o inimigo agir, entrar em nossas vidas. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a mentira. Sexto, ira. Ira é um impulso agressivo e pode ser violento muitas vezes. É uma forma de agir ou reagir a algo que lhe contrarie. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, Efésios 4:26, ou seja, a ira é comum a todos nós podemos nos irar, mas quando nós somos dominados pela ira e temos atitudes agressivas para com o outro, aí a ira teve domínio sobre nós, a ira não pode dominar sobre as nossas atitudes, não agirmos ou reagirmos guiados por ela. A ira pode chegar sem nossa permissão, mas é nossa responsabilidade controlar quando ela chega. Não deixar o sol se pôr significa que não mude o dia sem que você resolva os problemas que você tem, que você está virado, teve uma contenda, que não se põe o sol, ou seja, que não passe o dia que você está sem resolver os problemas de conflitos uns com os outros. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a domina. Provérbios 29:11. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 29:22. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. As nossas palavras, que às vezes são ríspidas para com o outro, agressivas com o outro, nós precisamos cuidar, porque a ira ela vem. Às vezes uma situação que a gente está contrariado, que a gente não gostou, escutou algo, uma situação, e a gente devolve às vezes com agressividade, deixa a ira dominar. Isso é pecado também. Deus quer que nós sejamos pessoas que têm domínio próprio, que é dominar o nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que domina o seu próprio espírito, aquele que tem domínio próprio, ele é melhor do que um valente que ganha toda uma cidade, que ganha toda uma guerra. É muito fácil às vezes dominar as outras pessoas, mas o mais difícil para nós seres humanos é dominar nós mesmos, é dominar nossa própria vontade, dominar às vezes nossas palavras. A gente quer ser precipitado no falar, a gente já vai soltando, e Deus quer que nós tenhamos equilíbrio, moderação na nossa forma de falar, de tratar o outro. A palavra de Deus nos ensina a mansidão, A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor, Lá em Provérbios, nós precisamos começar a treinar. Isso é um treino, isso é um aprendizado. Todos nós podemos cometer algum erro de ser precipitado no falar, de se irar, mas nós temos que ir corrigindo e vendo, não deixar que isso fique como uma raposinha aí na nossa vida. Isso é meu gênio, eu sou assim mesmo. Nós não somos assim mesmo. Jesus nos transformou. Aquilo que nós tínhamos do nosso gênio antigo, da nossa antiga natureza, precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Amém? E isso é um processo que nós precisamos estar atentos, porque senão a gente vai deixando aquilo e vai passando a vida toda com aqueles tipos de hábitos. E nós podemos mudar quando nós percebemos isso em nós, pedimos perdão para Deus, pedimos perdão para as pessoas a quem ofendemos e continuamos tentando crescer e ter domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Concupiscência. O que são as concupiscências? São os desejos desordenados por comida, por sexo, por prazeres. O domínio próprio se aplica a todo tipo de descontrole tanto da ira, de precipitações no falar, também da gula, vícios e distúrbios sexuais, dependência de estar fazendo algo prazeroso o tempo todo, não sabe viver uma rotina que não é prazer, mas que é necessária. Deus criou o homem com desejos puros, que podem ser satisfeitos de maneira equilibrada e dominada, conforme seu tempo e a quantidade certa. Exemplo, a comida. Deus nos deu prazer na comida. Deus quer que nós sintamos prazer, que nos alimentemos bem, mas quando nós começamos sempre a comer além do devido, isso significa que nós não temos domínio próprio. Nós queremos aquele prazer e a gente vai comendo e perde, às vezes,
né, o domínio sobre aquilo, e aquilo domina sobre nós, seja sexo, pessoas que, né, não conseguem se controlar, impulsos sexuais. O sexo é uma bênção de Deus, mas para dentro de um casamento, de um compromisso selado diante de Deus, das famílias, diante dos homens, esse é abençoado, mas fora disso, todo sexo fora do casamento é pecaminoso. Amém? 1 Coríntios 6,12, 1 João 2, 15 e 17 vai falar sobre esse tema. Então, concupiscência, ou desejos desenfreados que nós não dominamos. Ociosidade, preguiça. Ah, que preguiça, a gente acha que tá tudo de boa, é uma raposinha, né? É uma raposinha, descontrole com o tempo, com as vontades do corpo, excesso de sono e de descanso. Deus criou tudo no seu tempo e para um devido tempo. Existe tempo para o descanso, mas não podemos gastar tempo em excesso descansando e sem fazer nada, curtindo preguiça. A preguiça é um atraso na vida do homem, o leva à miséria. Quantas pessoas têm que estudar para a prova, têm que aprender? Aquilo que você estuda faz bem para você mesmo. E às vezes, vou dormir mais, vou conversar com meus amigos, e não sabe lidar com o seu tempo, não sabe administrar o seu tempo. Gasta seu tempo, às vezes, só olhando no celular, às vezes gasta seu tempo só, quem tem televisão, né? Às vezes na televisão, gasta seu tempo de várias formas que não são, né, devidas, no horário que não é devido, no tempo que não é devido. Então Deus quer que nós trabalhemos isso em nós também, que não deixemos ser vencidos pela preguiça, pela ociosidade, que é ficar parado à toa na vida. Aproveite bem seu tempo, aproveite para ler, aproveite para estudar, aproveite para ler a Bíblia, aproveite para crescer em Deus, aproveite para crescer nos seus estudos, para que você seja um excelente profissional, para que a sua vida mude. Nós precisamos aplicar o nosso tempo bem. O planejamento do nosso tempo nos ajuda a vencer a ociosidade e a organização das nossas prioridades. O que é prioridade? O que eu preciso fazer primeiro? Vai nos ajudar a investir nosso tempo naquilo que realmente é importante. Por exemplo, tempo de oração, de estudo da palavra de Deus, nós precisamos ter todos os dias. Tempo para limpar e ajudar nas tarefas de nossa casa. Todos nós estamos ali desfrutando daquele espaço, então todos precisam colaborar com a limpeza, com a organização. Tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para realizar a obra de Deus, para estar envolvido. Há tempo para tudo. Não podemos ser vencidos pela preguiça, pelo desânimo, pela ociosidade. Então, terminando, 9, amargura, guardar mágoas. Isso é uma raposinha terrível, que ela também vai, não, já perdoei, mas no coração continua corroendo, continua chateado. Quando tem a primeira chance, já está falando mal da pessoa, guardou o ressentimento, está ressentindo, ou seja, sentindo de novo o problema que aconteceu no passado, ele fica sentindo de novo, ressentindo. E não perdoa, se nega a perdoar. E por último aqui a incredulidade, não crê em Deus, desconfiar da sua fidelidade, justiça, amor. Em Hebreus vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade também pode ser uma raposinha que chega na nossa vida, a gente vai vivendo uma vida tão só no natural, tão só no racional, e a gente quando vê, a gente não está acreditando mais em Deus, no seu poder, não leva a Deus em oração as nossas causas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas Deus quer que nós creiamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade também pode ser uma raposinha que mina a nossa vida espiritual, né? Viver de forma leviana e pecaminosa por não acreditar que Deus está vendo, isso também é outro problema. Às vezes, não acredita que Deus está vendo não, entendeu? E vai viver de qualquer jeito, não tem temor de Deus, não acredita que Deus está vendo em todo lugar. Deus é onipresente, onisciente. Se eu não acredito nisso, eu vou viver minha vida de qualquer jeito, estou nem aí, eu faço o que eu quero e acho que vai ficar por isso mesmo. Deus não faz vista grossa para os nossos pecados, para os nossos erros. Nós temos que acreditar que Deus é onisciente, que Ele sabe tudo, que Deus é onipresente, que Ele está em todo lugar. Nós temos que acreditar no amor de Deus, temos que acreditar na correção de Deus como um Pai amado. Nós precisamos cultivar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus precisa estar sempre na nossa mente e coração. Por isso precisa meditar nela dia e noite, para que a nossa fé seja desenvolvida. Tempos com Deus, quanto mais nós gastamos tempo com Deus, na oração, na palavra, mais nós vamos acreditar em Deus. Quanto mais perto dele, vamos viver milagres de Deus no nosso dia a dia, vamos ter experiências com ele, e isso vai
acelerando nossa fé, isso vai fazendo nossa fé crescer e avançar, amém? E concluindo, considerando essas e outras atitudes, né, essas raposinhas aí que nós falamos, ou pecados que podem estar de forma sutil presentes em nossas vidas, precisamos tomar a decisão de expulsar essas raposinhas da nossa vida, porque senão ela vai destruir. Por meio do arrependimento e da confissão. Não existe como expulsar esses pecados, como se desprender desses pecados, se não houver arrependimento e confissão diante de Deus e se precisar diante das pessoas que nós ofendemos. É preciso também vigiar e ficar apercebido por meio de uma vida de comunhão contínua com Jesus e com a sua palavra, para que nós não caiamos novamente nos mesmos erros. Não se preocupe, não é fácil, nós estamos vivendo um processo, Deus está trabalhando em nós, cada um de nós tem áreas, quem sabe algumas dessas raposinhas você identificou que está na sua vida. Não fique desanimado, fala, puxa, eu tenho tantas coisas. Deus é conosco, é a graça de Deus que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. Né? O Espírito Santo está em nós, ele vai nos ajudar, mas tem que ter uma disposição e uma decisão da nossa parte de buscar o nosso coração estar limpo, de buscar em Deus, né, de buscar em Deus força. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder vencer no dia mau, para poder vencer a tentação. Nós não vencemos as tentações, esses tipos de raposinha, de pecados que estão aí às vezes infiltrados na nossa vida, ou qualquer outro tipo que não está aqui também, né, vícios, né, pornografia, seja o que for. Nós só vamos vencer se for pela graça de Deus, uma comunhão com Deus, porque aí Ele toma a nossa vida e nos dá fortalecimento para que nós possamos vencer o diabo, vencer as tentações. Amém? Nós temos 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. A carne é a nossa própria natureza adâmica, pecaminosa. O mundo são todos os sistemas, princípios e valores que são contrários à palavra de Deus, que estão aí dirigindo a humanidade sem Deus. E o diabo, né, que é o nosso inimigo também, que peleja todo dia para nos fazer cair, para nos destruir. Ele vai usar os nossos desejos errados para poder nos destruir. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor, clamar a presença do Senhor, buscar nos encher do seu Santo Espírito, porque a Bíblia diz assim, ó, se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, vocês jamais vão satisfazer os desejos carnais de vocês, as concupiscências da sua carne, os desejos malignos que vocês têm. Todos nós temos desejos malignos e nós precisamos vencê-los. A Bíblia diz, fazei morrer a natureza pecaminosa. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele implantou sua natureza, mas a natureza de Cristo precisa agora esmagar e matar essa natureza pecaminosa, os nossos hábitos antigos. Antes de conhecer a Jesus, a nossa vida era de qualquer jeito. Eu falava do que eu queria, eu vivo do jeito que eu quiser, eu penso o que eu quiser. Só que quando Jesus chega, Ele é Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Né? E quando Jesus vem, Ele faz um limpa e Ele vai transformando a nossa vida. E isso é um processo, a transformação, a santificação é um processo, mas é um processo que não é sozinho, nós não damos conta sozinhos. É o Senhor, o seu Espírito, a sua graça que está conosco e nos ajuda todo dia a vencer. Amém? A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos dá entendimento e direção para uma vida segura, longe das armadilhas do nosso adversário, o diabo, uma vida protegida, uma vida rica de oração e conhecimento profundo de Jesus e da sua palavra. Então, fortaleça-se por um relacionamento profundo com Jesus. Lembra do tempo a sós com Deus? Busque seu tempo com Deus. Busque gastar tempo com Deus, que cada dia nós vamos vencendo as nossas fraquezas e nos fortalecendo por meio de um contínuo caminhar com Jesus e com a sua palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe e que vocês continuem firmes aí até o final. Em maio, se Deus quiser, nós vamos ter a formatura. E fiquem aí agora com o Leandro, orem juntos, estejam atentos uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros, ajudar um ao outro na fraqueza. Nós não temos que condenar e acusar o outro, nós temos que ajudar uns aos outros, para que cada um vença as suas debilidades, as suas dificuldades na caminhada cristã. Tá bom? Um abraço para vocês, que Deus abençoe e até a próxima semana.